Olá! Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre vocação, mas não sobre a minha vocação ou a sua vocação. Mas se você é pai e mãe, gostaria de falar sobre a vocação dos seus filhos. Bom, em outro vídeo eu falei sobre minha vida profissional. Então, durante muito tempo eu trabalhei com educação de jovens e adolescentes. E em minhas aulas, em alguns momentos, eu promovi uma roda de conversa, um bate-papo com os jovens, com os adolescentes, para que nós pudéssemos falar sobre profissão. O intuito era escutá-los, se eles já tinham escolhido a profissão, com o que eles sonhavam, o que eles desejavam para a vida deles. E aí, eu escutava da grande maioria que não sabia o que fazer, não tinham decidido, não se conheciam, não sabiam das suas aptidões, das suas qualidades, do que não gostavam, do que gostavam. E de uma outra parte, aqueles que já tinham decidido pela profissão, uma grande maioria escolhia por causa dos pais, por causa da influência dos pais ou da exigência dos pais. E eles relatavam o quanto que eles eram frustrados em relação a isso. Ou o pai dizia que só iria pagar a faculdade se o filho fizesse tal curso, ou de alguma forma o pai e a mãe deixavam claros que sentiriam orgulho se o filho escolhesse tal profissão. Nós pais, nós somos referência para os nossos filhos. Então aquilo que nós falamos, os filhos recebem como verdade. Então isso pode ser positivo ou negativo. Positivo se nós damos bons exemplos e se nós exercemos a nossa autoridade dentro de um limite de respeito, de amor, de instrução, né, como deve ser. E negativo se nós exercemos a nossa paternidade, a nossa maternidade de uma forma autoritária, exigente, sempre impondo a nossa vontade, ou projetando os nossos filhos, os nossos desejos, as nossas autorrealizações que na verdade a gente quer que se realize nos filhos. Então eu gostaria de ler um trecho do Catecismo da Igreja que vai falar sobre a responsabilidade do pai e da mãe na orientação da vocação dos filhos. Embora os vínculos familiares sejam importantes, não são absolutos. Da mesma forma que a criança cresce para sua maturidade e autonomia humanas e espirituais, assim também sua vocação singular, que vem de Deus, se consolida com mais clareza e força. Os pais respeitarão esse chamamento e favorecerão a resposta dos filhos em segui-lo. É preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é a de seguir Jesus. Então aqui o catecismo está falando que a responsabilidade dos pais é respeitar o chamamento dos filhos. Eu iniciei o vídeo falando de vocação profissional, mas eu escutava também dos jovens, confidenciavam na verdade, muitas vezes, que não tinham coragem de falar para o pai e para a mãe que gostariam de seguir uma vida religiosa, uma vida celibatária, uma vida sacerdotal. Ou que também tinham receio em falar para o pai e a mãe que gostariam de casar, de terem filhos, porque não tinham bons exemplos em casa. Então, a responsabilidade, a missão de pai e mãe é realmente olhar para a criança e, pela oração, através do Espírito Santo, ajudar o filho a discernir qual é o seu chamamento, qual que é a sua vocação, para que Deus os criou. E aí eu gostaria de dar o exemplo da família Martin, de São Luís e Santa Zélia, que são os pais de Santa Teresinha. São Luís e Santa Zélia, antes de se casarem, tinham um desejo ardente pela vida religiosa. Pela providência divina, os dois se encontraram, assumiram o matrimônio e tiveram muitos filhos. Eles deram para os filhos, para as filhas, um exemplo muito fiel e feliz do que é a vocação matrimonial. No entanto, todas elas escolheram a vida religiosa. Elas tinham um bom exemplo de que poderiam ter um matrimônio feliz por causa do exemplo dos pais, mas escolheram uma vocação diferente. E por quê? Porque naquela casa tinha um respeito pela vocação, e eu acredito que Luís e Zélia ajudavam muitos filhos nesse sentido.
né? Nos escritos, na verdade, falam disso, que naquela casa se falava muito das coisas do céu. Então a liberdade para se falar ali de uma vocação era grande, porque os pais conseguiam ouvir, porque os pais respeitavam, porque os pais tentavam também ajudar as filhas a se encontrarem. Então, que nesse vídeo a gente possa, a partir dele, pedir essa graça ao Espírito Santo, de olhar para as nossas crianças não como propriedade nossa, mas como dons que Deus nos deu e assumir a nossa responsabilidade de ajudá-las a encontrarem a sua vocação. Como é feliz um lar onde os filhos podem confidenciar as coisas do coração aos seus pais e esses, instruídos pelo Espírito Santo, podem ajudar os filhos a encontrarem o melhor caminho. Que São Luís e Santa Zélia interceda por nós para que possamos sermos bons pais, boas mães, para que a gente possa ajudar os nossos filhos a se encontrarem também vocacionalmente. Um grande abraço, fiquem com Deus.